Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Crepúsculo. O novo escolhido entre vampiros e lobisomens. Quem é Adam? Parte 7. Capítulo 61. Mas algo precisava ser feito antes que eu pudesse ir atrás da figura encapuzada. Eu precisava dar um jeito naqueles lobisomens. No momento eu estava bloqueando um ataque após o outro e não fazia ideia de quão forte a figura encapuzada poderia ser. E por acaso a figura encapuzada é um oponente real que poderia me causar dano. A última coisa que eu precisava fazer era me concentrar em desviar dos tiros dos lobisomens, enquanto desviava dos golpes de uma ameaça real. E pulso, se tudo que a figura encapuzada estava fazendo era dançar, ele não era meu problema no momento. Então decidi deixar a figura encapuzada fazer o que queria e decidi lidar com os lobisomens primeiro. A essa altura, eu já tinha eliminado cerca de 200 lobisomens, com pouco mais de 1000 ainda vindo atrás de mim. Movendo-me com uma velocidade graciosa, avancei pelo tesouro, cortando cabeças e membros com precisão. De vez em quando eu disparava uma onda de aura, transformando os lobisomens mais próximos em mingau, enquanto enviava os lobisomens mais distantes de volta uns para os outros. Durante todo o tempo eu girava minha espada brilhante em um magnífico show de luzes, cortando lobisomens em pedaços. Esquivando-me de um golpe feroz de um lobisomem, agarrei seu braço estendido e chutei seu peito, arrancando o braço em um jato de sangue carmesim que me cobriu. Mas eu já estava encharcado de sangue da cabeça aos pés, então não fez diferença. Usando o braço, joguei-o em outro lobisomem que estava prestes a atacar. O membro atingiu o animal no rosto, redirecionando sua trajetória para longe de mim, enquanto eu me afastava para o lado e cortava sua cabeça. Não consigo continuar assim, pensei, enquanto mais e mais lobisomens continuavam a atacar-me. Ao contrário da batalha contra o Coven Romeno, onde eu tinha Jane, Julius e algumas centenas de outros vampiros para ajudar a lidar com eles. Agora eu estava enfrentando quase o mesmo número de feras tão fortes quanto os recém-nascidos que enfrentamos sozinho, o que estava me deixando sem fôlego, e rapidamente. Mesmo tendo ficado mais forte desde aquela batalha, eu não tinha me tornado forte o suficiente para enfrentar essas adversidades. Olhando para dentro de mim, observei mentalmente a quantidade de aura que ainda tinha dentro de mim. Nada mal, pensei, enquanto sentia a quantidade de energia que ainda tinha. Acho que podemos fazer tudo, pensei enquanto ria. Continuando a brandir minha espada contra os lobisomens que se aproximavam, abri minha mão livre e deixei uma bola de aura aparecer. Começando pequena, a bola de aura cresceu e cresceu, até que eu não tinha mais energia de aura para dar a ela. A bola de aura era quase 3 vezes maior que uma bola de basquete e brilhava como um pequeno sol na minha mão. Mas o que realmente me chocou foi o que a esfera começou a fazer. À medida que crescia em tamanho, a aura começou a escurecer. Quando fiquei sem energia para doar, o orbe estava com um tom índigo profundo, mas ainda conseguia brilhar intensamente. Puta merda, pensei, enquanto olhava para a luz roxa ofuscante. Nunca antes eu havia injetado tanta energia em uma bola de aura e, com toda a sinceridade, isso me assustou um pouco. Uma bola de aura do tamanho de uma bola de beisebol poderia causar danos sérios, e o que eu estava prestes a liberar poderia ser catastrófico. Mas eu não tinha muita escolha no momento, então decidi que queria causar o máximo de dano possível. Se eu apenas apontasse em uma direção, todo o dano seria naquela direção, em vez de ao meu redor. Mas e lá embaixo? Pensei. Se eu mirasse no chão, isso causaria uma explosão enorme que poderia realmente funcionar. De qualquer forma, eu precisava me livrar dessa coisa logo, porque quanto mais eu a segurava, mais difícil ficava manter o orbe estável. Pensando rápido, avistei um lobisomem pulando sobre um de seus companheiros em minha direção. A fera conseguiu se levantar a uns 2 metros do chão, quando pulei, usando sua cabeça como impulso extra enquanto me lançava para o ar. Com minha força e velocidade, consegui subir um pouco menos de 30 metros antes de girar meu corpo no ar e ficar de cabeça para baixo. Olhando para baixo, vi todos os lobisomens olhando para mim, mas tudo que consegui fazer foi soltar uma risada louca quando avistei a figura ainda dançando. 2 coelhos com uma cajadada só, pensei, enquanto soltava o orbe da minha mão, atirando para a terra como um meteorito em chamas, bem na cabeça da figura encapuzada. O orbe disparou como um míssil enquanto eu observava. Ele voou por menos de um segundo antes de atingir o alvo. E num clarão de luz brilhante, o orbe explodiu, e muita coisa aconteceu muito rápido. Ponto de vista de John Henry, terceira pessoa. Sentado perto da pequena fogueira, Henry olhava distraidamente para o brilho relaxante do fogo quente. Enquanto estava de vigia, ele segurava a faca ainda embainhada que lhe fora dada apenas algumas horas antes. Mal posso esperar para voltar para casa. Com o quanto vamos ganhar por apenas alguns anos de viagem, vou ficar bem para o resto da vida. Talvez eu possa comprar a taverna do velho Harold e me casar com a filha dele, pensou Henry com uma risadinha, enquanto mergulhava mais fundo em sua imaginação. De um lado do fogo estava John, que roncava alegremente em seu próprio sonho de riquezas e moedas, enquanto apertava a espada firmemente contra o peito, como se fosse sua amante. Enquanto isso, do outro lado dormiam as 2 crianças que não tinham acordado nem se mexido desde a partida de Adam. E como sempre, o cavalo sem nome mastigava um pouco de grama, pois estava amarrado a uma árvore perto da carroça. Enquanto Henry sonhava, ele sentiu falta dos sons distantes da explosão que ecoavam. Mas o que ele, assim como todos no acampamento, incluindo o cavalo, não deixou de ouvir foi o som de uma grande explosão.
Levantando-se, Henry ignorou John, enquanto gritava e se sentava ereto puxando a espada, tentando desembainhá-la, mas sem sucesso. Meu Deus, o que é isso? Disse John, olhando em todas as direções. Não sei, disse Henry, virando-se para olhar ao redor, quando algo chamou sua atenção. À sua esquerda, bem longe no céu, podia-se ver um tom alaranjado claro. John, olhe, disse Henry, apontando para a luz distante que podia ser vista através das densas árvores da floresta. John se levantou e foi até Henry. Não foi para lá que Adam foi? Perguntou John, virando-se para olhar para Henry. Ah, acredito que sim, disse Henry, sem desviar o olhar da luz que se apagava. Mas antes que qualquer um deles pudesse dizer qualquer outra coisa, uma pequena voz falou atrás deles. Assustados, John e Henry se viraram, prontos para uma briga. Mas o que os encontrou foram as duas crianças pequenas. O mais velho dos dois, Gerard, estava em pé na frente de seu irmão menor, Oliver, que estava espiando por trás do irmão. Ah, olá, disse John, acenando levemente. Ambos olharam para ele, sem entender suas palavras, mas entendendo o gesto. Gerard levantou a mão e acenou de volta. Ah, veja, eles conseguem nos entender, disse John com uma risada. Não, seu idiota, Adam disse que eles não falam inglês. Bem, ele deve estar errado. Olhando para os dois, John falou. Você consegue me entender, não consegue? Mas como antes, ambos os encararam fixamente. Eu te disse, Henry disse com uma risada. Calhe a boca, disse John, irritado. Capítulo 62. Terceira pessoa. Adam não sabia exatamente o que aconteceu depois que ele foi consumido pela enorme bola de fogo que o engoliu por inteiro. Por um tempo, ele se sentiu como uma peça de roupa na secadora, girando sem parar como uma boneca de pano. Talvez se ele não se sentisse como se tivesse levado uma bofetada do sol, ele teria notado que estava caindo e ganhando velocidade. Quando a bola de fogo da explosão o atingiu, derreteu grande parte de sua pele, tornando impossível que ele abrisse os olhos e visse o que estava acontecendo. Mas não haveria nada que ele pudesse fazer, mesmo que pudesse enxergar. Mas felizmente, depois de alguns minutos, a sensação de coceira da cura começou a cobri-lo da cabeça aos pés, e logo depois ele finalmente conseguiu abrir os olhos. Mas tudo o que ele viu foi um vislumbre do chão se aproximando rapidamente. Mas a essa altura, ele já estava ferrado e não teve tempo de interromper seu giro no ar, apenas se preparando para o impacto. A dor era como ser picado por uma agulha, curta e rápida. Observe que eu não disse doloroso. Isso porque, por um golpe de sorte, ele caiu de costas, quebrando sua coluna quase completamente, tornando a dor que ele sentiria inexistente. Mas mesmo assim, sua visão ficou em branco com o impacto. Seu cérebro se estilhaçou dentro do crânio. Ponto de vista de Adam. Não sei quanto tempo levou para eu recuperar a consciência. Mas quando isso aconteceu, não havia muito que eu pudesse fazer. Fiquei dormente e não conseguia sentir nada além do meu rosto, o que a princípio me assustou profundamente. Afinal, essa foi a primeira vez que fiquei paralisado. Mas como sempre, lentamente comecei a me curar. Com rachaduras e estalos ocasionais, minha coluna começou a se realinhar e voltar ao seu estado original. Além de curar quaisquer outros pedaços quebrados que adquiri durante minha grande queda de volta à terra. Enquanto eu esperava, os sentimentos voltaram lentamente para mim. Era aquela sensação irritante que você tem quando adormece no seu braço, como se 1 milhão de pequenas agulhas estivessem te picando. Mas em vez de cobrir apenas meu braço, cobriu meu corpo todo. Ah, shit! Gemi quando a sensação finalmente começou a desaparecer. Lentamente sentei-me. Eu deveria ter ficado na Inglaterra, que se danem as pessoas descobrissem quem eu sou, pensei. Girando a cabeça para me livrar da rigidez, finalmente olhei para o dano que havia causado. Puta merda, eu disse inconscientemente enquanto olhava ao redor. No momento eu estava em uma pequena cratera que tinha apenas cerca de 30 centímetros de profundidade, o que me permitia enxergar lá fora. O que antes era uma pequena clareira com grama verde e árvores ao redor, agora era uma cena de terra de ninguém. Lentamente me levantei e percebi que agora estava nu. Droga, pensei, lembrando-me das sedas finas que eu tinha acabado de perder. Dane-se, eles já estavam cobertos de sangue de qualquer maneira. Agora de pé, tive uma visão ainda melhor do meu entorno. A clareira que antes tinha o tamanho de um campo de beisebol agora triplicou de tamanho. Sem as árvores que antes o cercavam, restando apenas os tocos carbonizados como lembranças das grandes árvores que antes estavam ali, orgulhosas e vivas. O chão em si estava coberto de cinzas que lançavam pequenas nuvens cada vez que eu dava um passo. Depois de um momento, finalmente percebi de onde vinham as cinzas. Os lobisomens, pensei, um pouco assustado ao pensar que estava sendo coberto pelos restos cremados de bestas enlouquecidas que um dia foram humanas. Mas na verdade não foi isso que me incomodou. O fato é que eu estava livre naquele momento, e os pedaços que eu não queria que fossem cobertos por restos cremados estavam sendo cobertos por eles enquanto eu caminhava. Deixando isso de lado por um momento, continuei a me certificar de que nada mais havia sobrevivido à explosão. Ao me virar, vi que a menos de 100 pés de onde eu estava, havia outra cratera muito maior, que devia ser o local onde o orbe havia impactado. Mas algo mais importante surgiu na minha cabeça antes de começar a caminhar em direção à cratera. Quando virei a cabeça, senti que havia algo errado. Ao fazer isso de novo, por algum motivo me senti estranho novamente. Que diabos? Pensei, virando a cabeça de um lado para o outro sem parar, como um louco. O que está faltando aqui? Caindo de joelhos, levei as duas mãos à cabeça e soltei um grito quando percebi o que havia sumido. Enian. O que eu sentia falta era da sensação do meu cabelo longo nos ombros.
Por milhares de anos meu cabelo foi uma das únicas constantes na minha vida, enquanto o resto do mundo estava constantemente mudando. E agora que isso se foi, um buraco se formou em meu estômago e uma cicatriz em minha alma. Sim, eu sabia que ele voltaria a crescer, mas ainda assim, o dano mental de não tê-lo feito doeu bastante. Sentindo uma brisa fresca na minha cabeça agora careca, não consegui evitar balançar a cabeça. Não adianta chorar por isso agora, já passou, pensei, e me levantei novamente, limpando o máximo de cinzas que pude. Mas ainda estou chateado, pensei, irritado. Olhando ao redor da clareira escura mais uma vez, mais uma coisa chamou minha atenção. A cratera. Aproximando-me, parei na beirada e olhei para baixo. A cratera tinha cerca de 3 metros de profundidade e 4,5 metros de largura, criando um buraco impressionante. No fundo da cratera havia algo branco. É aquela capa de coisas, pensei, enquanto descia para procurar o que restava dela. Agachando-me, peguei os poucos pedaços de tecido que de alguma forma permaneceram. Levantei um pouco do tecido e não encontrei nada, apenas mais cinzas. Você não está tão forte assim, seu merdinha, eu disse, lembrando de quando eu estava hesitante em lutar. Bem, acho que posso sair daqui agora, disse em voz alta para mim mesmo. Capítulo 63. Carrancudo, voltei para o acampamento, resmungando o caminho todo enquanto esfregava a cabeça distraidamente. Deveria ter ficado em Londres. Demorei até o amanhecer para passar pela cidade abandonada da qual fiquei longe. A essa altura, o cheiro dos corpos já devia ser terrível. À medida que me aproximava do acampamento, meu nariz sentia o cheiro de carne assando. É esse o meu bacon, pensei, enquanto inclinava a cabeça para sentir melhor o cheiro. É melhor que não tenham feito isso. Abrindo caminho rapidamente pelo mato denso, tropecei no acampamento, antes de ter que abaixar a cabeça rapidamente, sob o golpe de uma espada. Bandidos, gritou John enquanto me atacava novamente. Agarrando a espada pelo punho, eu a arranquei de sua mão fraca antes que ele pudesse terminar de recuar e golpear. John, sou eu. Tentei dizer, antes de dar um passo para trás, para deixar Henry passar tropeçando por nós, para cair de cara no chão. Como se tivesse tentado me derrubar no chão com a adaga que eu lhe dei. John, sou eu, Adam, eu disse, antes que ele pudesse tentar me socar. Ele me encarou por um momento, até que seus olhos começaram a se arregalar lentamente. Meu Deus, cara, o que aconteceu com você? E com suas roupas? Ele perguntou surpreso. Eu meio que fui pego pelo fogo e, digamos, não consegui escapar rápido o suficiente. O fogo, no céu, Henry choramingou do chão, enquanto tentava recuperar o ar dos pulmões após a queda violenta. Assim, você deve ter estado lá, disse John, finalmente relaxando. Certo, está frio, então vou vestir algumas das minhas roupas, eu disse sem jeito, enquanto cobria meu capuz com as mãos. Ah, certo, o Gikoff, sim. John disse, desviando o olhar de mim enquanto eu caminhava até o carrinho. Enquanto caminhava, olhei para trás para o acampamento onde esperava ver as crianças. Mas eles não estavam lá. Parando abruptamente, virei-me para olhar para John e Henry, que estava se levantando. Onde estão Oscar e Gerard? Perguntei. Apontando para o carrinho, John disse. Atrás da carroça. Voltando-me para a carroça, agachei-me para olhar embaixo dela e vi os dois encolhidos atrás de uma das rodas. Pode sair, sou eu, Adam, eu disse na língua deles. Gerard virou a cabeça surpreso quando me ouviu. Inclinando-me, peguei uma das minhas sacolas que continham minhas roupas, enquanto ouvia os dois garotos se levantando. Vestindo-me num piscar de olhos, eu estava decente novamente, antes que eles viessem até a carroça para me ver. E a surpresa foi instantânea, pois ambos ficaram de boca aberta quando me viram. Eu sei, estou ótima, não é? Eu disse com um sorriso, enquanto me recostava no carrinho para pegar um par de sapatos. A reunião foi divertida para mim e me fez esquecer dos meus próprios problemas. Bem, hoje é o dia em que iremos para a França, eu disse aos meninos, enquanto Henry e John começavam a arrumar o acampamento. Para a França, disse Olivier em voz estridente. É isso mesmo, eu disse com um sorriso, pois aquelas foram as primeiras palavras que ele me disse. A maior cidade por aqui, eu disse. E para onde iremos? Perguntou Gerard. Bem, conosco, é claro, se é isso que vocês dois querem, a menos que tenham algum lugar para onde prefiram ir? Perguntei. Os dois garotos balançaram a cabeça. Muito bem, eu disse sorrindo novamente. Por algum motivo, a aceitação deles me deixou feliz, o que me confundiu. Parei um segundo para pensar e tentei pensar em momentos em que fiquei feliz com alguma coisa, e percebi que já fazia um tempo. Eu tinha Julius e Jane em casa, o que era bom, mas nunca tive nada na vida que me trouxesse felicidade. Claro que viajei pelo mundo conhecido mais vezes do que gostaria de lembrar e fiz coisas incríveis, mas depois de um tempo esse tipo de vida fica cansativo. Calha a boca com essa merda sentimental, Adam, pensei comigo mesmo. Devemos chegar lá por volta do meio-dia, então quando chegarmos, poderemos comprar roupas novas para vocês dois, eu disse, levantando-me enquanto os cavalos eram presos à carroça. Levantei Olivier e o carreguei até a carroça, enquanto seu irmão o seguia de perto. Coloquei Oliver na parte de trás do carrinho, levantei Gerard e fiz o mesmo. Tudo bem, estamos prontos, então vamos andando, eu disse a John, que tinha as rédeas dos cavalos nas mãos. Como eu disse, pudemos ver os grandes muros de pedra da cidade no meio da tarde. Você olhou para isso? Disse Henry quando paramos na estrada movimentada. Nada como lar, acrescentou John. O que você quer dizer? Perguntei, parando ao lado dele. Você conhece a parede? Ele disse sem olhar para mim e apontando para as paredes. Olhei para ele.
Londres tem muros de pedra, eu disse. Ele olhou para mim. Está bom? Sim, eu disse, confusa. Andem logo, sua carroça está ocupando a maior parte da rua. Gritou um velho atrás de nós, também com uma carroça. Virando-me, acenei com a mão. Peço desculpas, meus companheiros nunca viram muros de pedra, disse eu, antes de me virar para John. Vamos, estamos segurando a estrada, eu disse, antes de começarmos de novo. Esta Paris foi uma experiência incrível para mim e também para John, Henry e aparentemente Gerard e Oliver, que nunca tinham saído de sua vila antes. A fila que levava ao portão norte da cidade, de onde havíamos vindo, era longa. E eu quero dizer, por que diabos está demorando tanto? Longo. Depois de ficar parado por cerca de 30 minutos, cansei de esperar e simplesmente disse a John para me seguir. Passando pela fila de pessoas, chegamos rapidamente ao portão, que era guardado por um grupo de homens usando armaduras no peito e capacetes. Eles estavam revistando cada bolsa e cada carrinho. Quando chegamos à frente da fila, um dos guardas percebeu nossa aproximação. Afastando-se de seus homens, o capitão da guarda levantou a mão para nós. Uau, e o que você pensa que está fazendo? Ele perguntou, com raiva estampada em suas palavras. É simples, na verdade, vamos furar a fila, eu disse com um sorriso. O guarda olhou para nós como se eu fosse idiota. Você não pode simplesmente furar a fila, todas essas pessoas também estão esperando. Ah, então bem, eu disse, olhando para trás, para a longa fila de rostos raivosos que estavam olhando diretamente para nós. Mas e se eu te desse isso e você simplesmente nos deixasse entrar? Perguntei, erguendo uma bolsa média que se dobrou quando a levantei. 15 moedas de ouro da mais pura pureza. Sussurrei para ele com um sorriso. Os olhos do guarda se arregalaram enquanto ele olhava para a bolsa. Uma parte de mim esperava que baba começasse a sair da boca dele enquanto ele olhava para a bolsa. Lentamente, ele levantou as mãos, pegou a bolsa e a abriu. Ai meu Deus! Ele disse num sussurro, enquanto suas mãos começavam a tremer. O que não me surpreendeu. Não é todo dia que alguém te dá um mês de salário só para furar a fila. É sim, senhor, imediatamente, senhor. O homem disse, com o sorriso mais largo que conseguiu dar. Eu sorri enquanto ele recuava em direção aos seus homens. Andem, tragam-nos de volta para que este nobre possa entrar. Ele gritou para seus homens, fazendo-se moverem. Assim que a entrada foi liberada, entramos e o capitão da guarda me fez uma leve reverência. Dei-lhe um sorriso tímido. Quanto você deu a eles? Sussurrou John. Há só 15 de ouro, eu disse, sem perceber quando John parou de passar por mim. O que? Ele gritou para mim, chamando a atenção dos outros que passavam por nós. Virei-me para olhá-lo e levantei uma sobrancelha. O que? Perguntei. Chegando perto para sussurrar em meu ouvido, ele explicou. Isso equivale a quase 3 anos de salário. Olhei para ele confusa. Realmente? Sim. Bem. Faz um tempo que não suborno ninguém, e dinheiro não significa mais nada para mim. Então não é problema, tenho muito mais, disse eu, dando de ombros. Enquanto me virava para começar a andar novamente, errando quando John tropeçou algumas vezes por causa da tontura. Ao encontrar a melhor pousada na área mais rica de Paris, consegui 2 quartos, um para mim e um para Oliver e Gerard, enquanto John e Henry dormiriam com os cavalos nos estábulos. Ao entrar, fiquei grato por não haver mulheres nuas servindo bebidas aos clientes, como era comum em Roma, nas pousadas de classe alta. Em vez disso, elas agora usavam vestidos, mas ainda faziam o mesmo trabalho com muitos extras pelo preço certo. Depois de conseguir os quartos para os próximos dias enquanto explorávamos, descobri onde me encontraria com o exército da cruzada. Depois que John e Henry trouxeram minhas coisas para o meu quarto, todos nós saímos para procurar algumas roupas para Oliver e Gerard. Levamos apenas alguns minutos para encontrar o lugar certo. Na porta havia uma grande placa de madeira com uma agulha e linha, identificando-a como uma loja de trailers. Ambos os meninos tinham estrelas nos olhos enquanto vivenciavam tudo. Tudo isso era novo para eles, com visões e cheiros que eles nunca sabiam que existiam. Isso se você conseguisse sentir o cheiro além da merda que fazia as ruas federem. Os 2 meninos receberam 4 roupas, de cores e designs variados. Para eles as roupas eram bonitas e confortáveis, melhor do que qualquer coisa que já tinham usado antes, mas para outros, eles pareciam filhos de nobres muito ricos. Ao sair da loja, Henry e John carregaram o baú cheio de roupas atrás de nós, enquanto eu e as crianças parávamos em qualquer loja que chamasse a atenção deles. Quando escureceu, John e Henry estavam carregados com vários itens que eu havia comprado para mim ou para as crianças. Naquela noite, eu e as crianças nos sentamos para uma bela refeição de bife na pousada, onde nossa garçonete me lançou olhares arregalados o tempo todo, sempre se certificando de se curvar mais do que o necessário para que eu pudesse dar uma boa olhada em seu decote. Mas não havia a mínima chance de ela chamar minha atenção, ela não tinha dentes o suficiente, nem nada que lembrasse um rosto bonito. Mas, tirando isso, nossa refeição foi ótima e devoramos a comida. O que me surpreendeu foi quando Gerard me disse que nos últimos dias eles tinham comido mais carne do que em toda a vida. Mas então me lembrei de que a maioria das pessoas daquela época era bem magra e não comia carne. Ou pelo menos comia muito pouca. Mas desde que cheguei aqui, a carne se tornou um alimento básico na minha dieta. Mas isso porque eu podia simplesmente caçar o que quisesse, quando quisesse. Tão facilmente quanto ir ao supermercado anos depois. Mas para a pessoa comum, carne era uma raridade. Onde eles tinham que caçar com muito esforço e, na maioria das vezes, voltar para casa de mãos vazias ou comprar com dinheiro que não tinham.
No dia seguinte, bem cedo, saímos da pousada para explorar um pouco mais e para eu descobrir qual era o plano da cruzada. Mas era preciso parar antes de qualquer coisa. Saindo de uma rua movimentada, tivemos o primeiro vislumbre de um edifício que, mesmo no século XXI, seria um marco de Paris, assim como a Torre Eiffel. Notre Dame. No momento, ainda estava em construção e parecia muito menor do que eu me lembrava, mas eu só o tinha visto em fotos, então o que eu sabia? Talvez ele cresça nos próximos anos. Mais tarde naquele dia, quando os dois meninos estavam cansados, levei-os de volta para seus quartos e disse que ficaria fora por um tempo e que não saíssem de seus quartos até que eu retornasse. Ao sair da pousada, certifiquei-me de colocar minha espada enquanto caminhava, para garantir que todos soubessem que eu era um guerreiro. Ouvindo as conversas que eu passava, descobri que o exército estava estacionado no lado sul da cidade, o que explica por que nunca os vimos. Levei mais 1 hora para chegar ao lado sul da cidade, depois de passar por 2 grandes pontes para atravessar os rios que dividem a cidade em 2. Depois disso, os sinais de um exército ficaram mais claros, com mais homens de aparência rude com espadas começando a aparecer. Saindo dos muros da cidade, o acampamento do exército ficava ao longo dos muros da cidade. Centenas ou talvez milhares de pequenas tendas brancas espalhavam-se pela área, parecendo um pequeno oceano. Abrindo caminho pelo acampamento lotado, procurei um lugar para assinar meu nome e me juntar ao exército. Depois de perguntar a alguns homens, eles me indicaram a direção de uma grande tenda, com bandeiras tremulando ao redor. Na tenda havia uma grande mesa de madeira do lado de fora da entrada, com um monge sentado com um grande livro no qual ele rabiscava, enquanto os homens davam seus nomes para se inscrever. Indo para o final da fila, fiquei entediado rapidamente e olhei ao redor enquanto esperava. Felizmente a fila andou bem rápido e antes que eu ficasse entediado e adormecesse em pé, eu já estava no balcão. Nome? Perguntou o monge com uma voz nasalada. Adangotes, eu disse, dando a ele um sobrenome falso. Milímetro, você sabe usar uma espada? Ele perguntou, sem olhar para cima enquanto escrevia. Sim, sou muito bom com uma espada, eu disse. E você sabe ler? Sim, eu sei ler. Também sei escrever e sou proficiente em matemática e línguas, respondi, sorrindo para o monge quando ele finalmente levantou a cabeça, com uma expressão confusa no rosto. Você consegue? Ele perguntou, confuso. Sim, eu posso, eu disse com um sorriso irônico. Pegando rapidamente outro livro que estava sobre a mesa, ele o abriu e o virou para mim. Leia isso em voz alta, ele disse, com a testa franzida. Inclinando-me para ver melhor, li a página rapidamente sem erros. Quando terminei, o monge agora tinha um olhar surpreso no rosto enquanto me encarava. Então, fechando, ele virou o livro e disse, escreva seu nome embaixo do último. Dando de ombros, peguei a pena que ele me ofereceu e escrevi meu nome, com todas as curvas e suavidade que pude. Quando terminei, o monge virou o grande livro de volta para si e arregalou os olhos. Olhando para mim novamente, ele falou novamente. Você é um nobre? Não, eu disse, e não pude deixar de sorrir. Eu deveria ter fingido ser lento, ou pelo menos um nobre. Pensei comigo mesmo enquanto examinava os livros do acampamento. Depois de me alistar com o monge, fui levado ao encontro do general do exército, que prontamente me deu o trabalho de contador. E livros eles tinham. Nada menos que 50 livros grandes, de todos os registros. Desde o que gastavam em comida até o que pagavam aos seus homens. Tudo isso estava contido nesses livros. E que bagunça foi essa? Primeiro, eles estavam sendo completamente enganados pelos seus fornecedores de alimentos. E quem diabos era estúpido o suficiente para pagar 3 moedas de ouro por vaca? Neste momento, uma vaca saudável pode custar 2 ou 3 moedas de prata, não 3 moedas de ouro. Depois havia aqueles vendedores de grãos irritantes, que estavam fazendo praticamente a mesma coisa. Eles vão ficar sem dinheiro em breve se não mudarem isso. Depois de mais ou menos 1 hora, precisei de uma pausa. Então, saindo do acampamento, voltei para a pousada, onde encontrei Oliver e Gerard sentados à mesa, comendo um prato com John e Henry. Peguei uma cadeira vazia e sentei-me em um espaço aberto. Bem, parece que vamos nos juntar ao acampamento do exército amanhã, eu disse, acenando para um dos garçons me trazer um prato. Enquanto eu comia, uma ideia surgiu na minha cabeça. Eu poderia usar minha própria empresa para ajudar com isso. Eu ainda tinha um negócio de transporte, que era administrado pelo meu banco em Roma. Mas há algum tempo, um dos gerentes de agência daquele banco decidiu expandi-lo, adicionando um departamento de caravanas em terra. Enviamos alimentos para cidades e outros locais que não eram acessíveis por mar. Depois de terminar minha comida, rapidamente dei instruções a John e Henry sobre como cuidar dos meninos e garantir que eles fossem para a cama em um horário razoável antes de sair da pousada. Saindo da pousada, fui em direção ao movimentado cais, mesmo estando escuro. Caminhando pelas docas lotadas, procurei sinais de um dos meus navios. Depois de alguns minutos eu o encontrei. O navio era uma galera e o maior navio do porto. A razão pela qual percebi que era um dos meus, foi por causa de um símbolo pintado na parte frontal do navio. O símbolo era de um sol, com verde e azul como os raios de luz que saíam de um sol vermelho. Descendo para a prancha, parei em frente a 2 dos meus guardas, que usavam trajes de antigos legionários com capas roxas. Falando em latim, eu lhes disse. Preciso falar com seu capitão, eu disse severamente. Os 2 homens se entreolharam surpresos. O capitão não está disponível no momento, disse um deles, mas eu o interrompi. Vá até seu capitão e diga-lhe minhas palavras, ele entenderá o significado.
Nox mors est, sol vita est. A noite é morte, o sol é vida, latim antigo. Os guardas se entreolharam novamente, antes que um deles saísse e batesse na pequena porta da cabine na parte de trás do navio. Depois de um momento ele entrou. Enquanto ele estava ocupado, eu e o guarda restante ficamos parados, sem jeito, enquanto eu balançava nos calcanhares, fazendo estalos com os lábios. Levou apenas um momento para que as portas da cabine fossem literalmente arrombadas, e um homem de barba grisalha caminhou rapidamente em nossa direção. O homem provavelmente tinha quase 50 anos, tinha longos cabelos brancos e uma barba que faria a dinastia dos patos passar vergonha. Ele usava uma camisa branca que ia até os joelhos, um pedaço de corda preta como cinto e sandálias finas como calçado. Praticamente derrapando até parar, o homem olhou para mim com os olhos arregalados antes de cair de joelhos na minha frente. Esperei a vida toda por esse momento, disse ele, num tom que parecia adoração. Para minha surpresa ainda maior, o homem hesitantemente estendeu a mão e agarrou meus pés. Que porra é essa? Pensei. Sim, por que vocês não se levantam, hein? Estamos chamando atenção aqui, eu disse, olhando ao redor para as pessoas. Seu desejo é uma ordem, ele disse, antes de se levantar novamente. O que foi tudo isso? Perguntei enquanto ele se levantava. Eu sempre quis conhecer o pai. E finalmente te encontrar aqui, de todos os lugares, é uma verdadeira bênção, disse ele, olhando para o céu que escurecia e erguendo as mãos. Louvado seja Deus, ele disse, e eu poderia jurar que vi uma lágrima se formar em um de seus olhos. O pai? Perguntei, agora muito mais do que confusa. Sim, pai, ele disse, confirmando para mim. Pai de quê? Perguntei. Pai do homem, disse ele com um largo sorriso. Ah, porra! Levando a mão à testa, soltei um gemido. E como exatamente você chegou a essa conclusão? Perguntei, sem tirar a mão do rosto. Sou membro do círculo, padre, disse ele. O que é o círculo? Perguntei. O homem levantou uma sobrancelha enquanto me olhava confuso. O círculo é um grupo que adora o pai do homem, e esse é o seu pai, disse ele. Bati na minha testa novamente. E quem exatamente faz parte desse grupo? Perguntei. Ah bem, todos os chefes de cada banco, é claro. Assim como os chefes de cada departamento. Como eu. Sou o chefe do setor de comércio marítimo. Achei que o senhor soubesse disso, padre, disse ele. Levantei minhas mãos. Você poderia, por favor, parar de me chamar de pai? Sim, pai, quero dizer, senhor. Ele disse com uma risada. Isso não pode estar acontecendo, pensei enquanto começava a andar na frente deles. Esses idiotas fizeram um culto ao meu redor, pensei enquanto balançava a cabeça. Finalmente parando, falei com o capitão do navio. Prepare seu navio para zarpar. Estarei de volta em 1 hora. Depois seguiremos para Roma, eu disse, antes de me virar para ir embora. Fiquei um pouco chateado. Na verdade, eu estava começando a ansiar por ser um soldado por um tempo. Mas agora, graças ao chefe do meu banco, vou ter que sair e lidar com esse problema que esconderam de mim por sei lá quanto tempo. Tecnicamente eu não precisava sair, mas a ideia de um grupo de pessoas me adorando me assustava profundamente. Então decidi acabar logo com isso o mais rápido possível. E além disso, não era como se houvesse mais guerras em breve. Então eu tive tempo. Ao voltar para a pousada, acordei John e Henry e disse para eles arrumarem os pertences deles e os meus. Depois disso, subi para o quarto de Gerard e Oliver, acordei-os também e disse para se vestirem. Depois fui para o meu quarto e coloquei minhas coisas em um dos baús onde elas foram trazidas. No total, levamos um pouco menos de 30 minutos para chegar ao cais. Guiando-os pelas ruas, chegamos ao navio bem a tempo. O que está acontecendo, Adam? Henry perguntou, enquanto alguns dos homens do navio começavam a levar nossos pertences para dentro do navio. Aconteceu um imprevisto. Vamos para Roma, foi tudo que eu disse enquanto ajudava os meninos a descerem da carroça. Quando a carroça ficou vazia, me perguntaram o que eu queria que fosse feito com o cavalo e a carroça. Olhando ao redor do cais por um momento, avistei um homem que não tinha um braço e parecia estar sem sorte. Ele parecia ter sido um soldado ou guarda em algum momento, se sua postura firme me dissesse alguma coisa, mas infelizmente ele perdeu o braço em algum momento. Puxando o cavalo, parei na frente dele. Quer um cavalo? Perguntei-lhe simplesmente. O homem olhou para mim, depois para o cavalo e novamente para mim. De onde você roubou? Ele perguntou com a voz rouca. Não, estamos partindo para Roma e não temos espaço suficiente a bordo para levá-lo comigo. Ele é um bom cavalo e está com boa saúde, eu disse. O sujeito deu de ombros, então entreguei o cavalo ao homem antes de embarcar no navio. Ao entrar no navio, fui até a parte de trás, onde os meninos, Henry e John, estavam sentados. A viagem levou quase uma semana, o que foi irritante, porque tudo o que eu queria fazer era gritar com algum chefe de banco o tempo todo. Mas houve uma coisa boa durante a viagem. Descobri mais sobre esse grupo círculo. Primeiro me disseram o que significava o círculo. Fui levado pelo capitão que descobri se chamar Anton, o símbolo do grupo. O símbolo era uma coleção de círculos. Um grande com 4 pequenos dentro de outro círculo, e o que eles representavam. Unidade e totalidade. Representa completude e perfeição. Não tem começo nem fim, significando uma natureza eterna e infinita. Foi o primeiro grande círculo que circundava os outros 4 menores. 2. Continuidade e infinito. A forma infinita do círculo simboliza continuidade e infinito, pois não há quebras ou interrupções. Pode representar o ciclo da vida, as estações e o fluxo contínuo do tempo. 3. Harmonia e equilíbrio. A natureza simétrica de um círculo simboliza harmonia e equilíbrio.
Representa uma sensação de equilíbrio e equilíbrio em vários aspectos como emoções, relacionamentos e o mundo natural. 4. Divino e espiritual. O círculo representa os reinos divino e espiritual. Pode simbolizar a presença divina, a iluminação e a interconexão de todas as coisas. Como um halo. 5. Proteção. Representa um espaço sagrado e uma reunião que é protegida. E eu não pude deixar de dar um aceno silencioso de respeito a quem quer que tenha pensado em tudo isso, porque caramba, era muita merda que meio que fazia sentido. Aparentemente eles tinham 2 reuniões por ano no Banco de Roma, uma vez no começo do ano e uma vez no 6º mês do ano, envolvendo todos os chefes de banco e os chefes de cada agência. Também aprendi muitas outras coisas, mas depois que descobri que eles não faziam nada estranho, como sacrifícios ou noites de sexo em grupo, me senti um pouco melhor, mas, claro, ainda chateado. Quando chegamos ao grande porto de Roma, meu cabelo já estava começando a crescer novamente. Então, em vez de ser careca, ele agora tinha um corte de cabelo rente. Mas isso não importa muito, especialmente aqui em Roma, onde o Papa reside. Todas as pessoas, desde as mais baixas até as mais ricas, somos verdadeiros crentes, tenho fé e vamos à igreja todos os domingos. Então, se eu mostrasse meus cabelos brancos aqui, não demoraria muito para as pessoas começarem a ter ideias. Usando uma capa com capuz, fui até o banco. Enquanto eu caminhava pelas ruas antes conhecidas, lentamente comecei a perceber o quanto aquele lugar havia mudado nos últimos 100 anos em que estive ausente. Claro que ainda há algumas coisas que permanecem as mesmas, como o Coliseu, minha arena de corridas de cavalos ou as termas de Caracalla. Finalmente chegando às grandes portas de aço do meu banco, olhei para a estrutura de mármore absolutamente enorme que a cercava. Que porra é essa? Eu disse em voz alta. A estrutura era um verdadeiro gigante, com cerca de 4 andares, enormes pilares de mármore branco e ocupando quase 400 metros de uma ponta a outra. Roma nem é o banco principal, por que diabos esse banco é tão grande? Pensei, enquanto olhava ao redor. Decidindo acabar logo com isso, entrei. O interior era tão grandioso quanto o exterior, com pilares enormes que levavam as mesas dos caixas. Enquanto caminhava, vi que os pilares de mármore tinham esculturas representando cenas de eventos históricos, como certas batalhas ou de imperadores assumindo o trono. Mas um roubou minha atenção. Em um dos pilares havia uma escultura quase perfeita do meu rosto, com cabelo comprido e tudo. Vou desenterrar um dos meus antigos bancários e matá-lo de novo, resmunguei para mim mesmo enquanto caminhava até uma das mesas abertas. Boa tarde, senhor. Você pode me informar o nome, o número e os códigos de segurança do seu cofre? Disse um jovem, sorrindo para mim. Fiquei impassível enquanto pegava meu cartão dourado, amassado e surrado, e o jogava na mesa dele. Seu chefe de banco, agora. O jovem pareceu confuso por um momento antes de olhar para o cartão e congelar. Para minha surpresa, o jovem abriu uma das gavetas de sua mesa e tirou um pedaço de papel. No papel estava o símbolo que estava no meu cartão, e depois alguns rabiscos embaixo. Seus olhos ficaram ainda maiores enquanto ele lia o jornal. Sim, senhor. Ele guinchou enquanto se levantava e literalmente correu para salvar sua vida até o fundo da grande área aberta do banco, até uma porta no fundo, onde bateu com força antes de desaparecer. As ações do funcionário chamaram muita atenção, e fiquei ali parado, enquanto as pessoas me encaravam. Depois de alguns minutos, o funcionário saiu pela porta, seguido de perto por outro homem, que estava vestido com roupas muito mais finas e tinha anéis e correntes, o que significava seu status. Enquanto ele caminhava em minha direção, nossos olhares se encontraram, e eu imediatamente soube que ele sabia que eu sabia. Um suor frio surgiu em seu rosto enquanto eu o encarava enquanto ele se aproximava. Capítulo 64. Acontece que o nome do chefe do banco era Alexios Antônios. Ele era um homem alto naquela época, com cerca de 1,70 metros de altura, cabelos pretos penteados para trás, olhos castanhos e pele morena clara, além de uma constituição magra. Ele tinha talvez quase 30 anos e era o sucessor do pai, o que significa que ele foi criado para ser chefe deste banco desde que nasceu, o que para mim estava bom. Não me importava quem os chefes dos bancos nomeassem como seus sucessores, contanto que fizessem seu trabalho corretamente e não tirassem proveito do pote de mel. Olá, esse senhor. Alexios gaguejou evitando meu olhar. Leve-me ao seu escritório, eu disse simplesmente. Virando-se bruscamente, Alexios me guiou através do enorme edifício, até que chegamos a uma extremidade do grande edifício, no último andar. Ao entrar por grandes portas de aço, deparei-me com o que só poderia descrever como uma quantidade exorbitante de riqueza. O escritório tinha pelo menos 90 metros de comprimento e 15 metros de largura, com um teto de cerca de 12 metros de altura, com vários pilares levando ao final, onde eu podia ver uma grande e opulenta mesa de madeira, com uma sacada aberta atrás dela, que deixava entrar ar fresco. Os pilares eram de mármore e tinham anéis de ouro maciço ao redor deles, cobrindo as rachaduras, para fazê-los parecer um único pilar sólido. Enquanto caminhávamos até o final, observei as grandes esculturas em pedra que cobriam as paredes, bem como as tapeçarias. Finalmente, no final, paramos em frente à sua mesa, onde havia 2 cadeiras aparentemente confortáveis. Virando-se para me olhar, Alexios falou primeiro. Você gostaria de algum refresco? Não, estou bem, eu disse. Alexios engoliu em seco quando me sentei em uma das cadeiras sem pedir e, finalmente, abaixei meu capuz para mostrar a barba branca em minha cabeça. Por que você não se senta, Alexios?
Perguntei, apontando para a cadeira vazia. Rapidamente ele se sentou e empoleirou-se na beirada, parecendo uma criança prestes a ser repreendida pelos pais. Então, o círculo? Perguntei, olhando nos olhos que se arregalaram um pouco. Tenho certeza de que ele havia sido treinado para manter as feições faciais calmas em situações como essa. Mas os sutis espasmos e o suor que começou a cobri-lo eram todos os sinais de que eu precisava. Ah, você descobriu isso? Ele perguntou timidamente. Então vocês estavam tentando esconder isso de mim? Perguntei, erguendo uma das sobrancelhas. Bem, não exatamente mais longe, disse ele, levantando as mãos. Essa nunca foi a intenção dos fundadores. Ele continuou antes que eu pudesse dizer para não me chamar de pai. Os fundadores? Perguntei. Sim, os chefes de banco originais. Há quase 1000 anos, todos os chefes de banco se uniram para formar o círculo, aqui em Roma. Ele disse, apontando para o chão. MHM, e o que exatamente vocês fazem? Porque estou um pouco confuso com tudo isso. Alexios riu baixinho. Provavelmente seria melhor se eu lhe mostrasse, disse ele, levantando-se. Seguindo seu exemplo, caminhamos até um dos pilares próximos. Levantando a mão para uma das faixas douradas que circundavam o pilar, Alexios moveu a banda para o lado até que se ouviu um cluque sólido que encheu a sala. Seguido pelo som de pedra contra pedra. Virando-me na direção do som, que vinha cerca de 1,5 metros à frente da mesa, virei-me e vi que uma escada estava se formando no chão, enquanto as placas de mármore que antes pareciam resistentes desciam para formar degraus. Nossa, eles até têm uma entrada secreta muito legal, pensei enquanto começávamos a caminhar em direção às escadas. Ao entrar na escada, vi que ela já estava iluminada. Estas escadas nos levarão direto ao salão de registros, disse Alexios enquanto descíamos. O salão dos registros? Perguntei. É onde guardamos todos os registros do círculo e do seu pai, disse ele. Você poderia parar de me chamar de pai? Eu disse, enquanto desviava de uma lanterna. Não sou muito chegado nisso. Ao seu comando, disse Alexios, sem diminuir o passo. Para minha surpresa, levamos quase 20 minutos descendo continuamente pelos degraus em um bom ritmo até finalmente chegar ao fundo. Assim que saímos da escada, Alexios teve que parar um momento para recuperar o fôlego. É por isso que só temos 2 reuniões por ano. Esta viagem pode ser difícil para alguns dos nossos membros mais velhos, disse ele, ofegante. Olhando ao redor, fui recebido pela visão de um par de portas douradas absolutamente gigantescas, com nada menos que 9 metros de altura. Fiquei boquiaberto com a cena. São feitos de ouro de verdade? Perguntei. Alexios assentiu, finalmente conseguindo respirar normalmente novamente. Sim, elas foram construídas aqui em nossas próprias fundições. E como você os trouxe até aqui? Perguntei. Alexios sorriu. Estas portas foram encomendadas pelo terceiro chefe do Banco de Roma, quando estávamos expandindo o cofre para níveis mais profundos. Durante a construção, uma grande caverna foi descoberta, que foi transformada no salão de registros, disse ele, caminhando até as portas douradas e pondo a mão sobre elas. A abertura era grande o suficiente para passarmos as portas e depois colocá-las na posição vertical. Ela pode abrir? Perguntei enquanto empurrava a porta. Não, elas são muito pesadas. E não são para isso, são para ser simbólicas, disse ele, apontando para o que pareciam ser 3 placas grandes. Em vários idiomas como sânscrito para o chefe do banco na Índia. Depois veio o árabe para o chefe de banco do Oriente Médio. Por fim, havia uma em latim que todos os chefes de bancos da Inglaterra, Roma e Alexandria conseguiam ler. Lendo o latim, fiquei um pouco surpreso com o que ele dizia. Portas douradas brilhando com uma beleza inatingível, permanecem como lembretes dos desejos tentadores que permanecem fora do nosso alcance. Elas acenam, mas permanecem para sempre fechadas. Servindo como símbolos dos sonhos e oportunidades intocáveis que nos desafiam a buscar novos caminhos e desvendar os tesouros escondidos dentro de nós. Então, abaixo disso, havia mais palavras. Sucesso e conquistas. Essas portas douradas podem simbolizar as recompensas do trabalho duro e do sucesso, a conquista de metas, o alcance de um alto nível de realização e a realização de sonhos. Oportunidade e abundância. Essas portas douradas podem significar oportunidades e abundância que esperam por você atrás delas. Prosperidade, riqueza e circunstâncias favoráveis. Uma porta de entrada para novas oportunidades e experiências. Transformação e iluminação. O ouro é considerado um símbolo de transformação e iluminação. Essas portas douradas podem representar uma passagem ou portal para o crescimento pessoal, a iluminação espiritual e a autodescoberta. Ou significar uma jornada transformadora ou uma nova fase na vida. O conhecimento oculto ou valioso. Essas portas douradas também podem simbolizar o conhecimento oculto ou valioso que se esconde por trás delas. E a busca por sabedoria, educação ou a descoberta de verdades profundas. Então, bem no fundo, havia mais uma coisa que li em voz alta. Em um mundo consumido pela ganância e ofuscado pela escuridão, embarquemos em um caminho diferente, guiados pela luz da sabedoria e do conhecimento. À medida que navegamos pelas complexidades da vida, resistamos à sedução dos desejos egoístas e, em vez disso, nos esforcemos para cultivar nossas mentes e almas. Honremos o legado de nosso pai de sangue, que trilha o caminho da retidão, e assumamos a responsabilidade de seguir seus passos. Ao escolher a sabedoria em vez da ganância, e o bem em vez do mal, podemos moldar um futuro definido pela compaixão, pela justiça e pelo triunfo do espírito humano. Fiquei um pouco atordoado.
Era muito mais do que eu imaginava. O que eu imaginei foi um bando de malucos vestidos com capas, sacrificando cabras em um altar enorme meu. Mas pelo que acabei de ler, esses caras buscam conhecimento e equilíbrio do espírito, assim como lutar pela justiça e pela paz. Voltando-me para Alexios, levantei uma sobrancelha. Então, como entramos? Perguntei, pronto para ver o que havia lá dentro. Aparentemente, a maneira como entraríamos seria por meio de um teste mental, onde você teria que encontrar uma maneira de abrir uma passagem secreta. Pelo menos foi isso que aconteceu com os novos membros. Mas Alexios não se deu ao trabalho de me fazer passar por isso e, em vez disso, caminhou até as 3 placas grandes e pressionou certas palavras em cada um. O oculto, disse ele, pressionando a palavra na placa em latim. Iluminação, disse ele, pressionando a outra placa que estava em sânscrito. Depois na parte inferior da placa em árabe. Ele pressionou. Do espírito humano. Quando as palavras saíram de sua boca, um estrondo começou. Ao me virar, vi as escadas por onde havíamos subido novamente, revelando um túnel. Sorrateiro, eu disse com uma risada. Espere, então não tem nada atrás dessas portas? Perguntei, apontando por cima do ombro para as enormes portas douradas. Ou esse túnel está apenas nos levando para o outro lado? Ele balançou a cabeça. Não, só pedras. Este túnel nos levará na outra direção. Não consegui evitar uma risada quando começamos a andar pelo túnel. O túnel foi escavado na pedra sólida e parecia não ter fim. Estou realmente começando a entender porque só há 2 reuniões por ano. Isso está se tornando uma missão paralela por si só, pensei comigo mesmo. Finalmente consegui sair do túnel depois de apenas alguns minutos e uma curva à esquerda. Entramos numa sala grande. A caverna, eu disse, enquanto olhava para o grande espaço aberto que parecia não ter fim. Saímos da caverna cerca de 15 metros acima, em uma saliência que zigue-zagueava até o chão. E de onde eu estava no topo, eu podia ver centenas de prateleiras que continham livros encadernados em couro e pergaminhos enfiados em todas elas. Ao redor das centenas de prateleiras alinhadas, havia grandes tigelas de pedra esculpidas na terra, com fogueiras a óleo queimando nelas, sendo as únicas fogueiras necessárias para cobrir a área das prateleiras. Mas mais longe, a luz não alcançava, fazendo com que parecesse que as prateleiras eram uma ilha em um vazio negro. E sobre o que são todos esses textos? Perguntei, virando-me para olhar para Alexios. Medicina, línguas e qualquer coisa que conseguíssemos, disse ele com um sorriso. Assim como algumas coisas sobre você, acrescentou. De mim? Perguntei, batendo no peito. Existem histórias sobre mim? Ele assentiu. Sim, existem. Você gostaria de vê-los? Ele perguntou. Mostre o caminho. Levamos apenas alguns minutos para chegar ao fundo dos olhares e às estantes de livros. Finalmente chegando ao centro das estantes, havia uma abertura onde havia uma grande mesa redonda, mas algo mais chamou minha atenção instantaneamente. O que é isso? Perguntei, parando subitamente. Virando-se para olhar o que eu apontava, Alexios falou. É você, disse Alexios. Eu entendo, mas o que estou perguntando é por que há uma estátua de mármore minha de 4,5 metros no centro desta sala. Bem, você é a razão de tudo isso. Nossa luz guia, disse ele, com a voz assumindo um tom de adoração. Para encurtar a história, havia histórias sobre mim escritas por antigos chefes de banco que me conheceram, assim como histórias de acadêmicos que me encontraram em minhas viagens. Alguns deles tinham milhares de anos. Durante horas, li cada um deles, um após o outro, enquanto Alexios continuava me entregando mais. E para ser sincero, eu não conseguia me lembrar de muita coisa. Claro que eu era inteligente e tinha uma memória muito boa, muito melhor que a de uma pessoa normal, mas também há um limite para isso. É por isso que eu tinha um diário muito particular, que eu mantinha escondido até mesmo de Jane e Július, com coisas que eu precisava saber nos anos seguintes. Como todo o enredo do mundo em que estou, o nome de certos personagens e tudo mais. Junto com tudo mais que eu sabia sobre o século XXI. Quando terminei de ler todas as histórias que eles tinham sobre mim, comecei a perceber porque esse grupo que havia se formado ao meu redor era do jeito que era. Para eles eu era o primeiro homem, criado por Deus. Nas histórias eu era retratado como uma pessoa imortal que buscava justiça, como quando acabei lidando com vários empresários corruptos em Roma, mesmo usando autoridades corruptas em Roma para me livrar dos meus concorrentes e ganhar mais dinheiro. Mas eles não sabiam disso. A história que eles tinham apenas mostrava a história externa que foi criada para encobrir o verdadeiro motivo, ou que eu era alguém que buscava conhecimento, porque fui visto roubando um monte de pergaminhos da biblioteca de Alexandria quando ela estava em chamas. Mesmo que eu os tenha levado para adicionar à minha coleção de itens, achei que seria um desperdício deixá-los queimar. Depois que terminei de ler, voltamos lentamente para fora da biblioteca subterrânea. Não disse uma palavra durante todo o tempo, pois estava muito absorto em meus pensamentos. Eles realmente acreditam que eu sou a pessoa sobre quem escreveram. Uma boa pessoa? Pensei. Finalmente saindo das escadas que nos levavam de volta ao escritório, Alexios fechou as escadas novamente enquanto eu me sentava. Por mais alguns minutos não disse nada e em vez disso continuei pensando. Por que eu deveria me importar com o que eles acreditam ou usam para se aprimorarem? Então, depois de tomar uma decisão, dei sinal verde para Alexios de que ele poderia continuar com tudo isso, mas fiz questão de deixá-lo com um aviso. Quando cheguei aqui hoje, não sabia se ia te matar ou não, eu disse, fazendo uma pausa, para deixar isso pairar no ar por um momento. Depois, os outros que estavam envolvidos em tudo isso, terminei. Eu vi Alexios engolir em seco.
Mas, pelo que vi aqui, não poderia estar mais feliz, disse eu, vendo instantaneamente o alívio no rosto de Alexios. Eu me senti meio mal por eles estavam me usando como alguém para seguir em atividades que eu mesmo nunca segui. Nunca tive problemas em subornar uma pessoa corrupta para conseguir o que queria. Ou matar alguém. Eu não era um velho sábio que dava conselhos sobre o cosmos. Eu era como qualquer outra pessoa. Mas esse grupo de pessoas me usa como figura de proa e como alguém a ser seguido para se aprimorar. Então, quem era eu para atrapalhar algo que eles aparentemente vinham fazendo há 1000 anos? Contanto que eles não começassem a fazer nenhuma dessas coisas estranhas, eu estava bem com o pequeno clube do livro deles. Capítulo 65. Ao retornar ao navio, busquei Oliver e Gerard. Encontrei-os na pequena cabine que pertencia ao capitão do navio, Anton, antes de ele nos emprestar para a viagem. Era grande o suficiente para eles adicionarem mais 2 redes para mim e um dos meninos. Eles estavam sentados no chão brincando com alguns dos brinquedos que eu havia comprado para eles em Paris. Perguntei se eles queriam explorar um pouco mais uma nova cidade. E é claro que eles disseram sim. Ao sair do navio, certifiquei-me de levar John e Henry para que pudessem carregar tudo o que tínhamos comprado. Foi bom estar de volta ao meu antigo território. Mudou tanto que foi como uma experiência totalmente nova para mim, assim como foi para os outros. Acabamos comprando mais roupas para mim e para os meninos. Ganhei novas túnicas e também uma nova capa preta com um capuz bonito para cobrir minha cabeça enquanto eu estava no lugar mais concentrado de religião de toda a Europa. Todo cuidado é pouco. Visitamos todos os lugares que nos interessavam. E enquanto íamos, percebi que estávamos sendo seguidos por um grupo de meus guardas do Banks. Eles permaneceram distantes, mas se destacaram como um canguru de smoking. Com suas armaduras legionárias negras e mantos roxos, eles atraíam mais atenção. Meu palpite é que Alexios os enviou para cuidar de nós. Acabamos passando quase um mês em Roma, explorando e apenas relaxando. Enquanto estávamos lá, também fiz algumas pinturas do lugar, tomando cuidado para torná-las tão realistas quanto minha habilidade de pintar permitisse. Porque quem sabe talvez os historiadores adorassem saber como era Roma antiga por completo, em vez de tentar adivinhar. Depois disso, decidi continuar nossa pequena expedição e fui para o leste. Usando o mesmo navio novamente, fomos para o leste, para o Egito. Essa mudança de clima foi difícil para todos, mas depois de alguns dias e de algumas dicas minhas sobre como se refrescar, tudo começou a melhorar. Garanti que Oliver e Gerard tivessem as melhores roupas para o clima e mostrei a eles como enrolar os lenços na cabeça, caso quisessem cobrir o rosto do vento e da areia. Mais uma vez fizemos compras e compramos tudo que chamou nossa atenção. Também passei alguns dias pintando o Egito e o que restou das pirâmides. Depois disso, decidi que iríamos por terra até Bagdá, que era o centro de tudo o que estava acontecendo no Oriente Médio naquele momento. Já fazia quase 2 anos e Oliver e Gerard estavam crescendo. Fiquei realmente impressionado com o quanto as crianças crescem em tão pouco tempo. Com menos de 10 anos, Gerard já tinha quase 1,5 metros, enquanto seu irmão mais novo, Oliver, não ficava muito atrás. Os 2 meninos eram como esponjas, absorvendo o mundo ao seu redor. De línguas a culturas e climas diferentes, como peixes para a água. Agora eles podiam falar com John e Henry, depois de muitas noites perto das fogueiras, enquanto eu lhes ensinava os idiomas que eles queriam aprender. Eu também lhes mostrei como lutar. Primeiro mostrei os movimentos com o par de adagas que havia conseguido para cada um deles. E à medida que cresciam e ficavam mais fortes, eu também os ensinava a lutar corpo a corpo, algo em que eles demonstravam uma habilidade natural. Bagdá foi uma explosão, onde os meninos realmente encontraram seu amor pela exploração. Muitas vezes eu os deixava andar livremente pelas ruas. Mas eu dizia a eles que se estivessem em apuros, deveriam ir ao grande banco Gringotts que eu tinha em Bagdá e mostrar os cartões dourados que eu havia dado a cada menino. E eles saberiam o que fazer. Só havia um problema. Alguns bandidos de rua os viram gastando uma boa quantia de ouro, então acharam que seria uma boa ideia tentar roubar Oliver e Gerard. Para encurtar a história, os 2 garotos se dedicaram muito a eles, incapacitando 7 homens adultos sem precisar matar nenhum. O tamanho menor os ajudou a fazer isso. Acontece que aquele grupo de homens estava subornando os guardas da área para deixá-los fazer o que quisessem. E quando os guardas viram o que eles fizeram, eles acabaram perseguindo Oliver e Gerard pelas ruas, até o banco. Mas tanto Oliver quanto Gerard são bem ágeis e vencem os guardas facilmente. Os 2 garotos correram e mostraram aos seguranças do banco os cartões dourados com meu símbolo. E como todos os guardas de todos os meus bancos vêm e são treinados no meu banco em Roma, eles sabiam bem o que aquele símbolo significava. Acabou em um longo impasse com os guardas da cidade. O único problema era que o Banco de Bagdá, sendo o principal detentor de ouro para praticamente todo o Oriente Médio, tinha muitos guardas e, quero dizer, um pequeno exército de homens muito bem treinados. 8.000 para ser exato. Quando cheguei, fiquei bastante surpreso ao ver o impasse. Em frente ao meu banco estavam todos os meus guardas, com suas brilhantes armaduras legionárias e capacetes negros, com grandes escudos negros na frente deles, formando uma longa parede, com suas capas roxas esvoaçando ao vento. Enquanto todos os guardas da cidade, conhecidos como mamelucos que eram escravos e soldados leais ao califado, somavam cerca de 10.000, eles estavam a cerca de 15 metros de distância um do outro, mas sem toda a armadura ou escudos e com espadas de aparência ruim.
Acontece que aqueles bandidos faziam parte de uma organização muito maior que estava subornando um bom número de guardas da cidade. E assim que os guardas corruptos foram ameaçados pelos meus guardas, eles chamaram alguns dos seus companheiros que também eram corruptos, que então chamaram o resto dos guardas que não eram. Tudo estava tão confuso naquela época que quando a maioria dos guardas que não eram corruptos chegaram lá, ninguém sabia o que estava acontecendo e presumiram que algo ruim havia acontecido entre os governantes da cidade e o banco, causando um impasse. O impasse só terminou quando a liderança de Bagdá precisou intervir, ordenando que seus homens recuassem. Eles enviaram 10 grandes baús de ouro como pedido de desculpas. Eles fizeram isso porque sabiam que meu banco era a única razão pela qual Bagdá ganhava tanto dinheiro e se fossemos embora, seu dinheiro secaria mais rápido do que uma gota d'água no deserto. Como resultado de tudo isso, eles acabaram enviando seus guardas mais leais para investigar os problemas. E digamos que a cidade ficou sem guardas por um tempo. Quase um quarto deles estava pendurado nas muralhas da cidade. Quando eles investigaram a rede criminosa que estava subornando os guardas, não foi difícil encontrá-los. Principalmente porque deixei as 300 cabeças de todos os seus membros no centro da cidade, na área mais populosa, para todos verem. Acabei dividindo os baús de ouro que foram dados ao banco, para Oliver e Gerard, abrindo uma conta para eles. Então agora ambos eram mais ricos do que a maioria dos nobres por mérito próprio. Continuamos nossa jornada alguns meses depois, rumo à Índia. Acabamos ficando na Índia por 3 anos, vivenciando sua rica cultura. A principal razão pela qual ficamos tanto tempo foi porque decidi que era a hora de começar a expandir meus bancos um pouco mais. Enviei uma mensagem de navio para Alexios em Roma para começar tudo. Demorou 2 meses para obter uma resposta, e a resposta era de uma delegação a ser enviada a todos os governantes da Índia. Não que haja um banco em cada uma de suas terras, mas para que as delegações descubram quem seriam os melhores governantes em quem podemos confiar o suficiente para colocar nosso banco em suas terras. Demorou quase 1 ano para que as delegações se reunissem novamente, e a que saiu vitoriosa foi o sultanato de Delhi. Deixei todo o planejamento para as delegações e seguimos nosso próprio caminho. Decidimos não continuar para o leste, pois soube que os mongóis estavam causando problemas. Então começamos a voltar para a Inglaterra. Claro que não voltamos de barco. Em vez disso, fomos por terra, de cidade em cidade ou de vila em vila. Quando passamos pela França novamente para pegar um barco, tínhamos 4 carroças puxadas por cavalos. Guiei um, John e Henry com um cada, e Oliver e Gerard juntos em um. Já fazia quase 10 anos e os 2 meninos eram praticamente adultos. Gerard tentava deixar a barba crescer, mas tudo que conseguia era uma barba por fazer irregular aos 18 anos. E Oliver, que desenvolveu um amor pelas artes e pelo conhecimento. Pegamos um navio para nos levar até a Inglaterra. Usei uma capa para cobrir meu cabelo, agora totalmente crescido, quando saímos de um navio lotado. Por que está tão nublado? Perguntou Gerard enquanto olhava para o céu. Acostume-se. Aqui está sempre nublado, eu disse com um sorriso, enquanto olhava ao redor da área familiar. Levou o dia inteiro para que todas as nossas coisas fossem descarregadas do navio. Então, para passar o tempo, caminhamos pelas ruas de Londres, com seus prédios caindo aos pedaços que pareciam prestes a cair à menor rajada de vento, e suas estradas sinuosas que cheiravam a merda. Eu não poderia estar mais feliz por finalmente estar de volta. Então é daqui que vocês vêm? Oliver perguntou atrás de mim, enquanto eu nos guiava. Mais ou menos. Nunca tive um lar de verdade, estava sempre me mudando de um lugar para o outro. Mas passei mais anos aqui do que em qualquer outro lugar, então acho que sim, disse eu, desviando de um homem bêbado e desmaiado. E por que aqui? Há muitos outros lugares que seriam mais favoráveis, perguntou Oliver. Eu ri. Você pode não conseguir ver agora, mas um dia esse lugar vai rivalizar com todos os outros. Eu não havia contado a ele sobre minha imortalidade e não tinha certeza se contaria. Felizmente nem John nem Henry contaram nada sobre isso. Provavelmente porque não falávamos sobre isso desde aquela noite na floresta, todos aqueles anos atrás, então estava bem fundo em suas mentes, enterrado sob todas as memórias das viagens que havíamos feito. Mas eu sabia que seria apenas uma questão de tempo até que eu não tivesse mais escolha. E além disso, eu construí uma casa aqui, então tecnicamente está em minha casa por um dia, pois estou cansado demais de viajar e só penso em relaxar. Você tem uma casa? Perguntou Gerard com uma risada. Sim, eu tenho uma casa. Eu a construí com minhas próprias mãos, eu disse, virando-me para encará-lo. Nenhum deles sabia muito sobre mim. Além do fato de que eu era um viajante com dinheiro aparentemente limitado e tinha relações próximas com os bancos dispersos de Gringotes. Vai ser um lugar apertado para todos nós, com um amigo meu e a esposa dele morando lá. Ele ficou aqui para cuidar da casa e resolver alguns negócios para mim. Mas não vai ser tão ruim, já dormimos em lugares muito piores e podemos adicionar um quarto extra à casa para vocês dois, eu disse, parando para deixar passar 2 homens que estavam brigando. Talvez seja bom se acalmar um pouco, disse Oliver. Talvez, disse Gerard, virando-se para olhar uma padaria que tinha um cheiro convidativo vindo da porta. Na manhã seguinte, retiramos nossos carrinhos de coisas dos muros de Londres e comecei a voltar para casa. Não demorou muito para que eu percebesse que havia algo diferente. Caminhando pela estrada de terra, vi que a pequena trilha que antes levava à minha casa havia sido alargada, e pelo que parece bem usado.
Descemos a estrada, caminhamos por ela e viramos à esquerda, o que deveria ter revelado minha pequena casa de pedra. Em vez disso, não mostrou nada além de mais uma porra de estrada. Parei por um momento enquanto olhava para o local onde minha casa deveria estar, mas em vez disso não havia nada além de uma estrada. Até minha faia desapareceu. Que porra é essa? Pensei. Seguindo mais um pouco pela estrada, fiquei surpreso com o quanto ela era mais longa. 20 minutos depois, descobri por que a estrada estava tão longa. Saindo de algumas árvores que estavam em ambos os lados da estrada, tive o primeiro vislumbre de um enorme castelo. Aquele merdinha, gritei quando vi. Ele construiu um castelo e demoliu a casa que eu construí com minhas próprias mãos, continuei, acelerando o passo para poder dar a um homem criança de 1000 anos um ouvido cheio da minha raiva. Chegando até a grande porta de madeira que estava aberta, fui parado por 2 guardas. Saiam da minha frente, senão vou jogar vocês 2 para fora, eu disse, com um rosnado. Ah, é claro, disse o que estava à minha esquerda. Ninguém deve entrar sem a permissão do senhor, acrescentou o que estava à minha direita. Ah, é mesmo, eu disse, agora lavando o rosto de raiva e abrindo um largo sorriso. Então que seja assim, eu disse, e antes que qualquer um deles percebesse o que estava acontecendo, bati suas cabeças. Não forte o suficiente para matá-los, mas para causar-lhes uma enxaqueca infernal quando acordassem. Deixando as carroças para trás, caminhei pelo pátio do castelo de pedra até chegar a outro par de grandes portas de madeira. Restringindo minhas forças, empurrei as portas, deixando-as bater nas paredes enquanto eu entrava. Julius, desça aqui agora. Rugi, sabendo que não importava onde ele estivesse na casta, ele poderia me ouvir. Demorei apenas 2 segundos para ouvir o farfalhar de tecido enquanto Julius entrava rapidamente na grande sala de recepção. A Adam, suas costas, disse Julius com um sorriso largo, enquanto se aproximava para um abraço. Mas nosso reencontro durou pouco, porque assim que ele estava ao alcance, eu balancei. Desferi um soco forte no lado esquerdo do rosto dele, fazendo-o voar para trás e bater em um pilar de pedra. Você destruiu minha casa e construiu isso, eu disse, caminhando em frente. Espere, espere. Julius conseguiu dizer. Não tivemos escolha, o prédio desabou em cima de nós. Julius saiu correndo, em pânico. Eu posei. É o quê? Perguntei. A faia morreu há algum tempo. E durante uma forte tempestade, ela foi derrubada e caiu em cima da casa, disse Júlio rapidamente. Fiquei olhando para ele por um minuto inteiro, antes que o som de passos apressados pudesse ser ouvido. Atrás de mim, com suas espadas desembainhadas, estavam Oliver e Gerard, prontos para uma luta. Adam, você está bem? Perguntou Gerard quando eles entraram na sala. Respirando fundo, virei-me para olhá-los. Sim, estou bem. Só parece que algumas pessoas aqui se esqueceram de mim. Mas há boas notícias. Cada um de vocês terá seu próprio quarto. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei um pouco chateado. Aquele lugar foi meu lar por literalmente quase 1000 anos, e descobrir que ele havia desaparecido foi como levar um chute no saco. Mas também tive que admitir que o lugar estava caindo aos pedaços quando eu fui embora, e que ele só conseguiria se manter unido por um tempo. As apresentações foram agradáveis e desagradáveis quando Jane retornou de uma caçada. A expressão de choque nos rostos deles quando ela entrou não tinha preço, e nunca antes eu havia desejado uma câmera. Demorei um pouco para me acostumar a viver no castelo. Com mais quartos do que precisaríamos, comecei a sentir aquela sensação de solidão novamente, enquanto caminhava por corredores vazios. Mas então isso começou a mudar. Gerard, de todas as pessoas, simpatizou com uma das criadas do castelo. O nome dela era Isabel, e era uma mulher loira, de proporções maiores do que as comuns naquela época. No século XXI, ela seria considerada triangular, ou, em outras palavras, com o bumbum pesado. Uma mulher muito bonita. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, eu estava sentado na igreja enquanto eles se casavam. Poucos meses depois, sua esposa estava grávida. E para nossa surpresa, eles tiveram 2 filhas. Não muito tempo depois, Oliver trouxe de volta uma garota que ele estava cortejando há alguns meses. O nome dela era Emma. Uma morena baixa com olhos negros como os de Collie e um corpo magro. E assim como Gerard, eles também eram casados. E ter filhos logo depois. Ambos com 20 anos, o que era bastante idade para se casar naquela época. Geralmente a média era de 13 a 15. Agora, alguns anos depois, nosso castelo estava cheio de vida e atividades, pois parecia haver crianças pequenas por toda parte, já que tanto Isabel quanto Emma pareciam estar tendo filhos um após o outro. A melhor parte de tudo é que todos me chamavam de vovô, o que era engraçado porque tanto Gerard quanto Oliver estavam começando a parecer mais velhos do que eu, enquanto eu não parecia ter mais que um adolescente. Gerard e Oliver ainda não tinham me perguntado sobre isso, mas eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que o fizessem. E como eu esperava, eles perguntaram. Eles me perguntaram porque nem eu, nem Julius e Jane parecíamos nunca envelhecer. Então conversei com eles, toda aquela conversa de eu sou o Adam, o que eles aceitaram muito bem, e aparentemente já tinham meio que adivinhado, o que me surpreendeu um pouco. Mas eles me disseram que em todas as suas viagens comigo, nunca tinham visto ninguém com cabelos brancos. E depois de chegarem ao castelo, finalmente tiveram a chance de ler a Bíblia e juntar as peças. Mas Jane e Julius eram histórias completamente diferentes e era mais difícil para mim explicar. Então pedi ajuda ao Julius. Mostramos a eles os prós e os contras de se tornar um vampiro, como a imortalidade e os poderes que a acompanham.
Eles sentaram e não fizeram nenhuma pergunta, apenas nos deixaram explicar. No final de tudo, fiz a eles a pergunta importante. Eles queriam se tornar um. Nenhum dos dois disse nada por um tempo antes de Oliver fazer a primeira pergunta. O que acontece com a alma quando você se torna um desses vampiros? Ele perguntou. Pensei por um momento e depois dei de ombros. Não sabemos, eu disse. Pelo que sei, está tudo perfeitamente bem e nada acontece com ele. Ou posso estar errado, mas não consigo vê-los, então, quem sabe? Eles levaram alguns dias para tomar suas decisões. E era para permanecerem humanos. Eles não queriam arriscar suas almas. Fiquei triste quando me disseram isso. Eu me conectei mais com eles do que com qualquer outra pessoa. E agora eu sabia que um dia eles iriam embora. Então decidi passar o máximo de tempo possível com eles. E eu fiz. Nós fazíamos aventuras ocasionais. Às vezes íamos para o norte, para as terras dos escoceses, ou de vez em quando, se as esposas permitissem, cruzávamos o oceano até a França. Mas a vida mortal tem um tempo limitado e aos 68 anos, Oliver foi o primeiro a partir. Ele foi dormindo, sem nunca saber que ele estava partindo. Ele foi enterrado em um grande túmulo que eu construí dentro da igreja do castelo. O túmulo era grande o suficiente para abrigar 10 gerações de seus filhos. Algo especial que aconteceu quando eles estavam vivos foi adotar meu sobrenome, Grey. Como eles nasceram como camponeses, nunca tiveram uma, então decidiram tirar a minha. Então o túmulo se tornou conhecido, assim como o túmulo dos Greys. O período após a morte de Oliver foi difícil para nós. Até Júlio e Jane. Mas eu em particular. Senti uma dormência que pareceu tirar a luz dos meus olhos. E pouco depois, seu irmão Gerard também faleceu, aos 74 anos. Ele foi enterrado com seu irmão no túmulo. A essa altura, os filhos deles já tinham filhos e famílias, e fazendas para administrar que eu havia comprado para eles, então eu não conseguia mais vê-los com frequência. De qualquer forma, provavelmente era melhor assim. Eu tinha certeza de que eles sabiam quem eu realmente era para o mundo, mas isso não parecia importar para eles. Para eles eu era apenas o avô. Henry e John morreram há muitos anos, depois de viverem os 30 anos restantes de suas vidas como homens ricos em casas grandes. E pelo que ouvi, cercados por muitas mulheres. Uma pena para eles, pois em ambos os testamentos eu tinha todo o dinheiro deles doado para igrejas e orfanatos, já que nenhum deles tinha filhos ou era próximo de alguma de suas amantes. Mas agora que não tinha mais muito o que fazer aqui, fui embora novamente. Sem destino nem a mínima ideia do que eu iria fazer. Só que eu precisava de tempo para me curar. E eu não poderia fazer isso em um lugar que me lembrava dos meus filhos adotivos a todo momento. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.